Cloverfield é a história de uma invasão à cidade de Nova York, a chegada de uma criatura gigantesca, proveniente do espaço ou de outra dimensão, a qual instaura o caos e a destruição na cidade, obrigando milhões de pessoas a deixarem tudo o que têm para salvarem suas vidas. O longa se diferencia de outros filmes do gênero por abordar tal invasão de um ponto de vista civil, ou seja, ao invés de apresentar o combate entre as forças militares e a criatura, ou mesmo explorar a história e as motivações desta, Cloverfield se propõe a mostrar os moradores de Nova York sofrendo as provações do ataque e fugindo, e também enfrentando todos os dramas que os acompanham no caminho até a segurança. A filmagem é feita completamente no estilo found footage, isto é, quando um dos próprios personagens da trama carrega a câmera consigo, ficando responsável por apresentar à audiência a história e seu desenvolvimento. Esse recurso, embora limite a experiência do espectador, que em dados momentos acaba ficando carecido de detalhes, pois a gravação é interrompida ou feita de forma mais amadora, tem suas vantagens em estabelecer um vínculo mais pessoal entre o público e os personagens, visto que nesse estilo, há um tom muito mais pessoal à história e ao roteiro, trazendo subjetividade à trama. Logo no início, é possível ver que a gravação pertence ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e foi encontrada em uma área anteriormente conhecida como Central Park, em Nova York, já sugerindo o grau de destruição que a cidade passaria durante o incidente com a criatura, bem como o provável fim trágico daqueles que portavam a câmera consigo. Em um primeiro momento, a história se desenvolve de forma leve, apresentando um jovem casal apaixonado, Rob e Beth, que usam a câmera para gravarem a si mesmos após passarem sua primeira noite juntos, em segredo. Após um corte, Jason, o irmão de Rob, é mostrado junto com sua namorada planejando uma festa surpresa de despedida para seu irmão, que iria se mudar para o Japão no futuro próximo para assumir um cargo de gerência em uma grande empresa. Após mais um corte, já na festa de despedida, nos é mostrado que a câmera é confiada a Rudy, o melhor amigo de Rob, que fica então incumbido de registrar as últimas mensagens dos colegas e amigos de Rob, para que uma vez que ele estivesse em Tóquio, pudesse se lembrar de todos eles. Durante a festa, Rob e Beth discutem sobre o que sentiam um pelo outro, e pela garota ter trazido um acompanhante para a festa, ambos se desentendem, o que faz com que ela deixe a festa mais cedo, voltando para casa. Após isso, Rob, Jason e Rudy se reúnem em particular para aconselhar Rob, que mesmo amando Beth, já há anos, não vê razão para iniciar um relacionamento com a garota, agora que está quase indo embora. Contudo, enquanto conversavam, um grande tremor é sentido, seguido por um pequeno blackout, deixando toda a cidade no escuro por alguns instantes, e provocando pavor entre os convidados da festa. O que é inicialmente interpretado como um terremoto pelos convidados, não tarda a se tornar desconfiança sobre um possível novo ataque terrorista contra Nova York, visto que no ano de lançamento do filme, 2008, as lembranças do 11 de setembro ainda estavam vivas na memória de muita gente. Contudo, uma vez que é sugerido que se dirijam ao telhado para ficar a par da situação, os personagens percebem que a catástrofe é muito maior do que era imaginada. Ao invés de um atentado pelas mãos do homem ou uma catástrofe natural, está ocorrendo uma invasão, a chegada de uma criatura gigantesca que está destruindo tudo o que toca, e que não parece demonstrar qualquer pudor para com sua violência, levando ao desespero de todos, que passam a correr desesperadamente para fora do prédio e invertendo de uma vez por todas o ritmo do filme, que até então era amigável e colorido, para um tom sombrio de suspense. Tal virada no gênero do longa, de algo que se aproximava da comédia para o suspense, é marcada principalmente pela icônica cena onde a cabeça da Estátua da Liberdade é arremessada em direção aos cidadãos. Este é o momento em que os personagens e o público percebem a dimensão do perigo que a criatura representa. Mesmo com a demora em apresentar totalmente a criatura, Cloverfield não peca por isso, pelo contrário. A demora contribui para a construção de uma aura em cima desta, tornando o perigo e o medo de sua presença ainda mais presentes nos personagens. Sua apresentação acontece de forma gradativa. No início, há apenas relances, sombras e membros, até que no fim, todo seu corpo e selvageria são expostos, culminando então no terror que o roteiro construíra em cima do monstro, justificando assim o constante pavor e insegurança que os personagens sentem durante a história. Além disso, também foi construída toda uma mitologia em cima da criatura por parte dos fãs de Cloverfield, de forma semelhante a Círculo de Fogo, por exemplo. Em um dos flashbacks do relacionamento de Rob e Beth, enquanto estavam em Coney Island, é possível ver um objeto caindo no mar ao fundo, inserindo uma possível origem para o monstro, sugerindo uma natureza extraterrestre do mesmo. A carência de informações sobre a criatura e suas intenções abre espaço para a imaginação do espectador, que não se conteve em criar teorias e encontrar detalhes para dar mais profundidade à trama de Cloverfield e à própria criatura. O recurso found footage, nesse caso, também agrega em estabelecer o suspense em cima da carência de informações, com que os personagens e o próprio público têm que lidar ao longo da história. Por serem civis e ficarem impossibilitados de acompanharem as notícias pela TV ou pelo celular, os moradores precisam tentar a própria sorte e fazer aquilo que julgam correto para salvarem suas vidas, porque não há um protocolo ou uma liderança os coordenando para que saiam da cidade em segurança. Em virtude disso, ocorrem ataques surpresas da criatura contra os fugitivos, bem como Rob e seus amigos, por essa falta de informações, acabam entrando em inúmeras situações perigosas ao longo da trama. Cloverfield se destaca de outras produções do gênero sci-fi que retratam invasões ao planeta, justamente por não dar ênfase à invasão em si, mas sim no impacto que tal evento tem na vida das pessoas comuns.
Embora os efeitos da invasão sejam sentidos a todo instante e os personagens, por vezes, se encontrem com as criaturas invasoras, o foco da trama são as pessoas comuns e os dramas que precisam enfrentar. O objetivo do longa é retratar acima de tudo a humanidade, e o faz com grande êxito. Nas cenas onde há a presença de militares, por exemplo, é perceptível o tom mais humano que é dado aos soldados, pois eles têm medo, se compadecem com o sofrimento alheio e entendem as motivações de Robbie para adentrar novamente a cidade, por mais tola que fosse a decisão. O relacionamento de Robbie e Beth é o centro da trama, a razão para toda a jornada que o protagonista faz, adentrando Nova York, apenas para encontrar a garota que estava presa em seu apartamento, e que poderia já estar morta há horas. As motivações para os personagens explorarem a cidade são egoístas, e de certa forma, também tolas, mas tanto o roteiro quanto o próprio personagem admitem isso para si mesmos, pois Cloverfield jamais se propôs a ser um filme sobre a jornada de um herói que salvaria a cidade ou toda a humanidade da presença da criatura, mas sim a jornada de um humano normal, com motivações e sentimentos normais, que age de acordo com o que seu coração lhe manda. Quando resolve caminhar pela cidade para encontrar a garota, Robbie o faz sabendo de todos os riscos envolvidos, incluindo as grandes chances de ela já estar morta. O que impulsiona o protagonista a prosseguir mesmo assim é o medo que ele sentia de viver uma vida de arrependimentos, algo já mostrado quando este hesitava em iniciar um relacionamento com Beth quando se mudaria para o Japão. Robbie não conseguiria viver sabendo que poderia ter salvo a mulher que amava, e tomou sua decisão, preferindo viver seus últimos momentos ao lado dela do que toda uma vida sozinho e traumatizado, uma vez que já havia visto seu irmão Jason morrer na mesma noite. Aliás, as mortes de Jason, Rudy, Marlena e talvez as próprias mortes de Robbie e Beth poderiam ter sido evitadas se os personagens tivessem tomado as decisões corretas nos momentos certos. Se não fosse a briga do casal, a insistência de Robbie em entrar em contato com Beth, ou a obsessão que Rudy desenvolve em carregar a câmera consigo e registrar tudo o que acontece com o grupo, um ponto que o longa faz uma leve crítica à obsessão com o registro em foto ou vídeo, mesmo em uma era pré-redes sociais, as vidas do grupo poderiam ter sido poupadas e não encerradas de forma trágica como foram. Mas o cerne de Cloverfield é justamente esse. Diferentemente de como é retratado na ficção, em uma situação caótica como esta, o reflexo e os instintos ditam as ações. É comum se sentir impotente e paralisado, tomar decisões tolas e, acima de tudo, se preocupar com aqueles que se ama, mesmo que isso signifique um risco à própria vida. Cloverfield é um thriller que retrata a angústia e a impotência diante de algo tão grande e inimaginável para os seres humanos. Durante toda a história, são intercaladas cenas entre o caos instaurado em Nova York e os momentos de Robbie e Beth juntos, fazendo um contraponto entre as situações que os personagens passam ao longo da história. Em seu primeiro dia juntos, quando a bateria da câmera está prestes a acabar, Robbie pede para que sua companheira diga uma última mensagem, e esta fala que teve um bom dia, o completo oposto do último dia do casal. Ter ido embora e salvado sua própria vida teria mudado tudo para Robbie. Seus amigos estariam vivos e eventualmente teriam seguido em frente, superado os traumas e as marcas que tal dia deixaria. Mas o amor nos faz tomar decisões idiotas, como agir diante do perigo, mesmo que o correto fosse ir para o outro lado. Para Robbie, estar com Beth e passar um último instante bom era mais valioso do que qualquer coisa no mundo, pois agir por amor é a coisa mais humana que existe. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura, como diria Nietzsche. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.